trabalho, e o teu trabalho é descansar.
Boa noite a todos. Bem, a quem nos acompanha pelas redes sociais, vamos iniciar nosso culto com uma oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia que o Senhor nos preparou. Obrigado por estarmos aqui reunidos, por termos um local que possamos te louvar, te adorar, aprender a Tua Palavra e com liberdade. Senhor, nos ajude a cada dia a lembrar dessa bênção que temos em nossas mãos, para que possamos propagar o Teu Evangelho, alcançar aqueles que ainda não Te conhecem, para que eles possam, em Teu momento propício, se voltarem a Ti. Abençoe a pregação da Tua Palavra, abençoe também a todos os nossos irmãos, em especial a família da nossa irmã Rosana, e o Senhor esteja confortando a todos, esteja com eles e que possamos, Senhor, também no velório amanhã, propagar o Teu Evangelho, que mais pessoas venham a ter conhecimento, que tenham um propósito para tudo isso. Senhor. Eu agradeço por tudo e oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se os irmãos conhecem, o Doni sugeriu um hino 234, mas como não tem acompanhamento, eu também não conheço. Então, Doni, vamos deixar para quando a gente tiver piano, tá? Vamos cantar o hino número 6. Hino número 6, aqueles que puderem se colocar de pé, por favor. Meus irmãos, podem se sentar. Sem mais, então, passo a palavra para o pastor Eduardo.
Boa noite, irmãos, os que nos assistem também. Instrumentos precisam ser afinados, né? E nossas vozes no frio, até começar a dar uma esquentadinha, dar uma afinada, demora um pouco, né? Mas é um louvor de coração. Amém? Irmãos, nós vamos continuar no nosso estudo no livro de Abacuque. Como nós temos falado, é um livro bastante atual. Nós começamos o livro dando um panorama geral e depois falamos da oração de Abacuque, como ele ora para Deus interceder ao ver a nação daquela maneira, daquele jeito, Judá, né? Caminhando da mesma maneira que foi o reino do norte, né? E ele clamou a Deus que Deus realmente intercedesse. E Deus então responde a oração dele, mas ele ficou perplexo. Foi o nosso último estudo, né? Por quê? Porque ele soube que Deus utilizaria uma nação pagã, os caldeus, também conhecidos como babilônios, para castigar Israel. Então ele ora novamente e se coloca diante de Deus dizendo: como o Senhor, que é tão santo e justo, pode usar uma nação mais ímpia, porque Israel, comparativamente falando com aquelas outras nações, ela não tinha chegado ao nível que elas chegaram, mas estava também em grande desobediência contra Deus e caminhando para isso. Tanto que os profetas falam, se Deus não intervisse, eles seriam como Sodoma e Gomorra. E Deus então responde para ele. Nós vamos entrar no capítulo 2, nós até terminamos lendo o versículo 1, porque nós temos aqui a resposta à oração de Abacuque, e aqui então Deus vai responder através de uma visão muito gloriosa nessa resposta, ok? Então, nós vamos ler, irmãos, do capítulo 2, versículo 1 a 3, primeiramente, vamos comentar todos esses 3 versículos, e hoje, propriamente dito, nós não vamos entrar muito a fundo nesse capítulo. Nós vamos ficar bem no início ali dos primeiros 5 versículos, mas é importante que nós façamos isso, ok? Então diz assim, Abacuque capítulo 2, verso 1 a 3. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me falará a mim, e o que eu responderei quando for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, nosso Pai, pelo tempo que temos aqui, pela liberdade de podermos estudar Tua Palavra, nesse livro, ó Pai, em que nós temos tantas instruções que o Senhor deu ao Seu povo, mas deixou também a nós para que viéssemos a aprender juntamente com eles, para que não venhamos cair no mesmo engano de desobediência. Que o Senhor nos ajude e ilumine o nosso entendimento nessa noite, para que possamos guardar em nosso coração tudo aquilo que nós temos e vamos aprender. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, o versículo 1, observa aqui, mais uma vez, como nós falamos, Abacuque não está discutindo com Deus. Ele não estava caminhando para a incredulidade. Ele era alguém que queria aprender. Ele era alguém que não entendia algumas coisas da maneira de Deus trabalhar. Foi o que nós vimos no nosso último estudo. Como falamos, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E um homem que amava o seu povo, amava a sua nação, que ficou incomodado de vê-la daquela maneira, mas também
ao saber que sua nação seria castigada desta maneira, ele então entra na presença de Deus para lhe fazer alguns questionamentos e algumas perguntas, mas a vontade dele era aprender, irmãos. Veja que ele está disposto a ser repreendido. Então esse é o espírito correto, quando nós nos chegamos diante de Deus querendo aprender e já sabendo que podemos ser repreendidos. E aqui no caso do profeta, é interessante porque ele fala assim, olha, eu vou ficar na minha torre de vigia, como nós falamos, eu vou permanecer em oração, vou ver o que ele vai falar para mim, e o que eu responderei quando for arguido. Então, ele entendia, falou assim, olha, eu sei que eu vou consultar a Deus, ele vai me repreender em algumas coisas. Então, quando nós temos o espírito correto, não é aquele espírito de medo de Deus, é aquele temor filial, aquele temor que, olha, eu tenho muito a aprender de Deus, então eu vou me chegar à presença dele, vou continuar orando e vamos ver o que ele me responde. O fato de Deus responder mostra a misericórdia, o caráter amoroso que Deus tem com o seu povo, irmãos. E Deus também, é uma coisa que nós devemos aprender, Deus não precisa se explicar, irmãos. Quando nós não entendemos alguma coisa a respeito de Deus, é a nossa cabeça, irmãos. Somos nós, é a nossa pequenez, o nosso, vamos dizer, o nosso status espiritual, é a nossa incapacidade, muitas vezes, de entender melhor o plano de Deus, ou querer que Ele realmente revele tudo na nossa vida, ou faça, então, a nossa vontade. E Deus vai realmente responder a Ele. Bom, aqui eu vejo assim, nós temos também na carta de Tiago, Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, clame por sabedoria. Como o profeta, vou ficar sob a minha guarda, vou vigiar, lá na torre de vigia, vou clamar a Deus. E a Bíblia mostra que não foi lançado em rosto, ele foi atendido, como diz Tiago, né? Deus dá liberalmente, ele diz assim, a todos, e concede então sabedoria para nós, passo a passo, na nossa vida. E uma coisa importante, irmãos, inclusive para nossos dias, que um profeta naquela época, quando falava, não era nada da cabeça dele, não era coisa que ele inventava, como nós vemos hoje em dia, né? Umas coisas sem pé nem cabeça, umas coisas que saem do próprio coração do homem, mais para levar o povo a emoção, a sentimentalismo, do que verdadeiramente permanecer na palavra de Deus, né? E o Senhor vai responder a ele, e é interessante o verso 2, irmãos, porque ele diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, verso 3, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Bem, irmãos, a primeira coisa que nós temos é que a gente deve guardar, nenhuma profecia, a Bíblia diz, é de particular interpretação. Então, isso já mostra como a Bíblia é tão importante para nós. E olha, irmãos, eu tenho, assim, vamos dizer, até certo ponto, dó dessas pessoas que ficam atrás de falsos profetas. Porque ao estudar o livro de Abacuque ou outros livros da Bíblia, você aprende tanto a respeito de Deus, do seu povo, da maneira de ele agir, da sua misericórdia, do seu juízo, da maneira como ele opera com seus filhos, como ele disciplina, mas como ele ama também aqueles que lhe temem. Então, a Bíblia no Novo Testamento diz assim, nunca a profecia foi produzida por vontade de homem algum. Nunca. Sabe o que é nunca? Nunca, jamais. Então, o profeta aqui
eu volto a dizer mais uma vez, estava submisso a Deus, né? Vamos lembrar que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Mas ele diz aqui algumas coisas. Primeiro, a visão que Deus vai dar, que nós não vamos chegar lá hoje, ok? A gente só vai entender um pouquinho dela, mas a visão, ele manda ele escrever a visão e tornar bem legível sobre tábuas, ok? Interessante, porque naquela época, irmãos, eram tijolos de ardósia. Escreve a visão, né, e coloca em tijolos de ardósia. Ainda bem que nem você nem eu temos que trazer para a igreja um tijolo de ardósia, né? Uma Bíblia um pouquinho maior já é mais pesada, né? Mas ele está dizendo, olha, você vai fazer exatamente isso, né? É a palavra de Deus revelada e escrita. Olha que maravilha, irmãos. A visão que eu vou te dar é uma revelação e tem que ser escrita. Primeira coisa, né? Então, de novo, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, quem passasse, crendo ou não, a escritura é divinamente inspirada. Bom, se as pessoas creem ou não na Bíblia, se elas fazem pouco caso, para nós, irmãos, é uma questão entre elas e Deus. Para nós não muda em nada, né? A infidelidade deles não nos torna infiéis, pelo contrário. Falar, que pena que você não crê que a Escritura é divinamente inspirada. E hoje nós temos então 66 livros, incluindo o livro de Abacuque aqui conosco com esta visão. A outra coisa que ele diz, irmãos, é que a visão deveria ser divulgada, não só perpetuada, mas divulgada. Ele diz assim, para que possa ler quem passa correndo. Interessante, né? Então está aí a visão, você vai escrever. Então, mesmo quem passar correndo, seria capaz de ler, então, essa visão. Ok? Isso é interessante, irmãos, porque é o primeiro cartaz evangelístico que foi criado. Eu sei que tem gente que fala assim, distribuir folheto, porque entregar alguma coisa assim. Bobagem, irmãos. Tem gente que eu acho que tem preguiça ou lhe falta coragem, porque a palavra de Deus tem que ser divulgada. E como nós vemos aqui, né, ele diz aqui, olha, mesmo quem passa correndo, então, entrega um folheto, entrega uma Bíblia, nós temos aí Evangelho de João e Romanos agora, entrega, evangeliza. Às vezes a pessoa, a pessoa pegou correndo, não faz mal, ela tem condição de ler, né? Então, vamos continuar evangelizando de toda forma. Fazemos transmissão, que bom. Talvez uma pessoa um dia pare e ouça todas as formas de nós divulgarmos a palavra de Deus, irmãos, é válida. E talvez por isso nós sejamos caçados no futuro, porque vai ficar mais fácil para os homens, inclusive, identificarem aqueles que realmente estão pregando a palavra de Deus. E nada mais é do que ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Então, irmãos, é o que Deus está falando ao profeta. Terceira coisa, irmãos, a visão deveria ser guardada, ok? E é interessante, deveria ser aguardada, que é o versículo 3. Por que aguardada? Vamos lembrar que me faz lembrar de Daniel, que quando Deus fala com ele, a visão não é para a sua época, é para daqui a um tempo, ok? E ele fala a mesma coisa, que escreve a visão, torna visível sobre tábuas, porque a visão ainda é para o tempo determinado, ok? O tempo que Deus estaria exercendo aquilo que ele vai dizer, então, nessa profecia, nessa visão que ele vai dar. Então, a visão, irmãos, deve ser aguardada como nós aguardamos também. Vamos dizer assim, toda a palavra de Deus que nós recebemos e tudo aquilo que foi escrito
nós aguardamos o seu cumprimento, não temos dúvida. Temos dúvida sobre o que já se cumpriu e o que se cumprirá. Não temos dúvida que Cristo vai voltar. Não temos dúvida de que Deus vai exercer juízo nesse mundo. Não temos dúvida a respeito da nossa glorificação. Não temos dúvida do novos céus e nova terra. Não temos nada, não temos dúvida nenhuma sobre isso. Isso vai se cumprir, né? E ele diz aqui, irmãos, a visão também jamais seria frustrada, irmãos, porque ele diz, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, espera, né? Sede pacientes, até a vinda do Senhor, sede pacientes. Da mesma forma com o profeta. O Jeremias, que nós já temos falado, mais ou menos dessa mesma época, irmãos, ele também recebe uma visão e Deus fala para ele assim, olha, estou te dando essa visão para você saber que eu velo pela minha palavra para a cumprir. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Deus mesmo está cuidando, e não poderia ser diferente, para que cada tio e jota e cada coisa revelada nas Escrituras se cumpra. Então, a mesma coisa que valia para o profeta, eu não sei se você prestou atenção, vale para nós hoje, irmãos. Por quê? Aquilo que nós recebemos deve ser perpetuado, né? Perpetue a palavra de Deus, divulgue a palavra de Deus, né? Aguarde com fé nas promessas de Deus e saiba que a palavra de Deus jamais será frustrada. Então, veja que aquele profeta caminhava nos mesmos passos de fé que nós também devemos caminhar. Grande ensino para nós, irmãos, esse profeta. Bem, mas vamos pegar o verso 4 e 5. Capítulo 2 ainda. Eu disse que a gente vai verso por verso para poder entender aqui do que o profeta fala e quando Deus fala também. Verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Como é que o justo vive? Pela fé. Quem? Lá no Velho Testamento, né, se você tem dúvida de como o justo era salvo e de como ele vivia, está aqui. Depois nós vamos ver a respeito disso. Porque ele tem uma primeira parte, irmãos, que ele diz, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Ele está falando dos caldeus e mais especificamente Nabucodonosor. Ok? Mas dos caldeus como um todo. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Então, agora você compreende melhor. De quem que ele está falando? Está falando mais especificamente do rei Nabucodonosor e dos caldeus, como era o caráter deles e o que Deus iria fazer com esta nação, ok? E aí a gente aprende algumas coisas, irmãos. Você vai ver que na vida dos homens só existe dois tipos de atitude, ou você vive pela fé, como nós vemos aqui, o justo viverá pela fé, ou você vive pela incredulidade. Ou você caminha com fé em Deus, ou você é um incrédulo. E isso é importante, porque o justo vive e deve caminhar pela fé, de fé em fé. Nós vamos ver, enquanto o ímpio, ele anda na incredulidade. Ele não crê na palavra de Deus, ele não crê no cumprimento da palavra de Deus, ele não se importa com a Bíblia, ele ouve de malgrados. É só por Deus a conversão do homem. E aqui ele está fazendo uma diferença entre justo e ímpio. Aliás, o Abacuque tinha falado que realmente a nação de Israel não merecia
que aquele povo realmente fosse usado para juízo deles, porque lá eles como nação eram mais justos, e como nação era mais justa. Porém, isso é pontual, não é bem assim. Eles não estavam mais caminhando nesses passos de um justo. Isso a gente deve lembrar, né? Então, qual a diferença? Uma das coisas, irmãos, o ímpio se mostra arrogante. O ímpio é arrogante com relação a Deus e as coisas de Deus. Olha só o que diz lá no verso 4. Eis que a sua alma está, o quê? Orgulhosa. Então, não só toda a nação, mas o próprio rei. Né? E a soberba, irmãos, é uma conspiração contra Deus. É o homem tentando conspirar contra Deus. Porque a soberba diz, Deus não existe. Tudo que acontece na minha vida é fruto do meu braço, né? Meu trabalho. Pode ver, raramente, às vezes, eu estava vendo um casal no Japão, e eles estavam falando da vida deles lá, e reunião em família. Irmãos, toda a conversa se resume se sentir bem, né, física e mentalmente. Isso faz bem para o físico e para a mente. Não se fala em Deus. Não se fala em Deus. Ok? Em momento algum. Como quando nós ouvimos Tiago dizer, olha, nós vamos planejar alguma coisa, fazer alguma coisa, olha, toma cuidado. Nós devemos dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Né? Porque tal presunção é o quê? Maligna, ele diz. É maligna. Então, muitas vezes o homem não percebe que ele está em conspiração contra Deus. Como? Vou fazer todos os meus planos. Estou fazendo plano direitinho, assim, 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 e vai dar certo, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso e aquilo. Hoje te pedirão tua alma. Hoje te pedirão tua alma, e você tem preparado para quem vai ficar. A soberba também, irmãos, é altivez de espírito. Altivez de espírito. É o homem crescendo dentro do próprio homem. Ele se sentindo o máximo. O que eu conquisto, o que eu faço, como eu sou inteligente, como eu sou capaz. Que triste, né? Quando você deveria reconhecer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Bom, o Pedro diz, na carta dele, 1 Pedro 5,5, irmãos, ele falando justamente de sujeição, né? Quando o homem não é sujeito a Deus, ele não vai ser sujeito a nada. Pode ver que o maior problema que caminhamos hoje na nossa sociedade é que não existe mais a ideia de sujeição. O que existe é a ideia de independência. Então, sujeição é algo que arrepia os homens, arrepia as famílias, arrepia os filhos, as autoridades. Não, é uma coisa muito triste, por isso nós vivemos nessa baderna mundial que nós estamos vendo. Semelhantemente, vós jovens, ele está falando de sujeição, sede sujeitos aos anciãos. Olha, parece, irmãos, anciãos têm alguma coisa para ensinar para os mais jovens, viu? Se aproxime deles, aprenda com eles, porque depois que eles partirem, levaram consigo o conhecimento, ok? E sede todos sujeitos uns aos outros. Sabe por quê, irmãos? Certamente eu aprendo com você, você aprende comigo. Tem coisas que eu preciso de você, porque eu não sei. Tem coisas que você precisa de mim e eu posso te ajudar. Não tem quem possa ficar isolado no mundo, né? Lembra, irmãos? Todos somos ignorantes, só muda o assunto. Isso é um fato. Você é ignorante em alguma coisa. Então você pode aprender, ser sujeitos uns aos outros. E revesti-vos de humildade, que é o contrário do que nós vimos do orgulho.
Por que ele manda dizer isso? Olha, ele está dizendo, por que vocês devem ser assim? Porque Deus está em guerra. Essa é a expressão, irmãos. Deus está em guerra com os soberbos. O soberbo tem um problema, irmãos. Ele está em guerra contra Deus. Por mais que ele diga, Deus não existe, está em guerra contra ele. Vai aprender da forma mais difícil. Mas ele dá graça aos humildes. Dependência de Deus, né? E lembrando que o que precede mesmo a ruína de um homem? A soberba. A soberba precede a ruína. Ou, como nós podemos dizer, olha, altivez de espírito, assim, vem antes da queda de qualquer homem. E quando eu falo homem, homem e mulher, ok? É queda. Irmãos, orgulho é queda. Não é isso que a gente vê no mundo, não. E por que ele está falando isso, irmãos? Porque Deus vai mostrar que, assim como o profeta já sabia, os caldeus, eles adoravam a si mesmos, irmãos, e a força do seu braço. Eles tiveram tanto sucesso na conquista deles, que eles achavam que jamais seriam derrotados, né? E o próprio profeta Jeremias falou a respeito disso, e o Isaías também. Você sabe que Nabucodonosor e a queda dele é comparado com a queda de Satanás? Sabiam disso? Isaías 14. A queda de Nabucodonosor. Veja como o homem se aproxima muito do diabo quando ele se torna orgulhoso. É isso que o diabo quer mesmo das pessoas, né? Ezequiel 28, né? Olha só, Isaías capítulo 14. Eu vou ler, irmãos, alguns versículos nós vamos ler. Quando ele fala mesmo da queda da Babilônia. Verso 5, depois vocês podem ler em casa. Ele diz assim, Isaías 14, 5. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Ou seja, agora nós temos paz, sossego, né? O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão, tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós? Ficou fraco? Se enfraqueceu? Ficou doente também? Caiu? Mas você não era autossuficiente como um império que nunca, jamais cairia, né? Já foi derrubada na sepultura a tua soberba. Aí está, Deus falando. E com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. É bem forte, eu falo assim, é uma guerra contra Deus todo soberbo. Outra coisa que ele diz a respeito desse povo e de Nabucodonosor, irmãos, lá no verso 2, 4, ele diz, a alma deles não era reta. A alma deles não era reta. Irmãos, qual é o problema de uma alma que não é reta? O destino dela é perdição. Mas como é o comportamento de uma alma que não é reta? Comportamento ímpio. Isso. É uma alma que busca satisfazer
as suas próprias concupiscências. Deleita-se naquilo que Deus abomina. Então, isso... E aí nós podemos analisar a alma dos homens hoje, né? A alma deles não é reta. Por isso que os retos, os justos, são títulos dados somente aos salvos, né? E não aos homens. E por isso também, irmãos, a indústria do pecado cresce tanto. Por quê? A indústria do pecado, ela vai de encontro à alma daqueles que não são retos. Então, eles querem se alimentar disso. Eles buscam isso. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Porque é uma vida como vida de pagão mesmo. Antigamente nós falávamos povos pagãos, né? Na época de Israel, quando Deus mandou que os povos fossem expulsos de lá, havia em especial, irmãos, entre os pagãos, um deus chamado Moloque. Vocês lembram? Isso. E o que eles faziam? Assim, eles construíam uma estátua de bronze, ou esta estátua tinha a boca aberta e tinha as mãos assim, e eles pegavam os seus filhos e colocavam nas mãos incandescentes os filhos em cima. Então as crianças eram queimadas vivas. E aí nós falamos, que povo pagão! Não é isso que nós falamos? Que horrível! Mas hoje, irmãos, os homens vão para uma faculdade e saem de lá com um jaleco branco. Não é isso? Ok? E eles... É difícil até de pensar, irmãos, mas é verdade. Se alguém... Eu nem recomendo que vocês vejam, mas eles dilaceram dentro do ventre das mães as crianças que estão sendo geradas. Dilaceram, tirando partes do corpo. Só que ao invés de um povo pagão, em volta de uma fogueira, e um deus pagão que eles adoravam, né? Não, agora tudo isso é feito dentro dos hospitais, em clínicas, por gente com uma roupa branca. O que mudou? Continuamos o mesmo. A alma deles não é reta. Por isso fazem essas coisas. E aí vem o terceiro, irmãos, que é a relação deles com o próximo, que é destrutiva. Olha só, verso 5. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma. Como ele é dado ao vinho e desleal, homem soberbo. Né? O que nós estamos vendo hoje? Exatamente isso. Homem soberbo, vemos o mundo hoje cada vez mais dado ao vinho, se tornando desleais, é o que a gente mais encontra. Deslealdade está para tudo quanto é canto. Vai desde as indústrias, irmãos, até dentro dos lares. A alma deles não é reta. E com isso a relação é horrível. Né? Eles jamais vão entender, ama o teu próximo como a você mesmo. Né? E por isso Romanos diz que em seus caminhos há destruição e miséria. E eles não conheceram o caminho da paz. Qual a diferença, irmãos, da época que Abacuque está vivendo para a nossa época? Você consegue ver diferença? Não. Por isso é um livro tão atual, irmãos. Por isso é tão importante a gente ler e aprender com eles também. Olha o que o profeta estava vivendo. E ele clamava pela sua nação,
Outra coisa que ele diz, é como a morte que não se farta e ajunta assim todas as nações e congrega assim todos os povos. O que ele é? Uma ganância insaciável. Aquele povo, Nabucodonosor e os homens de hoje, têm uma ganância insaciável. Aliás, os homens estão sendo ensinados a isso. Ganância, você tem que ter, você tem que conquistar, você tem que fazer, você tem que estar lá no topo. Infelizmente. Okay? Por isso, irmãos, a Bíblia vai pronunciar, nós vamos ver, começar a ver os ais que Deus pronuncia sobre eles. Irmãos. Em poucas palavras, irmãos, Deus está falando assim para o profeta. Eu sei que esse povo fica bêbado com o próprio sucesso. Já viu pessoa bêbada com o próprio sucesso? Quando não é o dela, é dos filhos. Né? Não conseguem olhar para a vida de uma maneira normal. Ficam bêbados assim. E às vezes, como não conseguiu ficar bêbado quando era mais jovem, fica bêbado com os filhos, né? Ai, porque meus filhos? Ai, porque meus filhos estão na Europa? Ai, porque meus filhos trabalham em tal e tal empresa? Ai, porque meus filhos... Eu fui perguntando, seu filho é convertido? Isso é o que é mais importante. Seu filho conhece o Evangelho? Ou você está incentivando ele a ser bêbado com o próprio sucesso? Porque quem é bêbado com o próprio sucesso, irmãos, acontece como esses artistas, que quando não dá mais para cantar, eles entram em depressão. Não é verdade? Quando dá mais para ganhar dinheiro do jeito que eles faziam, quando não dá mais para exercer o esporte que eles gostariam, todos eles, a vida deles acabou. E eu ouvia também, e vocês sabem, no Japão, tem nada a ver com meu cunhado, meu genro Roberto, tem nada a ver, ele não é nada disso. Mas no Japão, irmãos, se você não fica bêbado com seu sucesso, você é considerado um fracassado. As pessoas olham para você com desprezo. Desprezo, irmãos. Tem muita gente querendo viver no primeiro mundo. Esse era o mundo de Abacuque, esse era o mundo que a gente está vivendo, irmãos. Embriagados pela luxúria, nós sabemos, pelo prazer das suas conquistas, e gente assim, irmãos, nunca encontram satisfação. Eles nunca se satisfazem. Essa é a descrição que Deus faz daquele povo. E você fala assim, Senhor Deus, nós estamos no meio dos caldeus. Nós vivemos entre os caldeus. Né? Quer uma prova disso? Eu vou ler só um versículo que vocês conhecem. Daniel 4:30. Quando Nabucodonosor faz essa declaração, irmãos, bêbado com seu sucesso, e muito provavelmente, irmãos, embriagado também com tantas outras luxúrias e outros vícios. Falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Uau! Hoje um homem desse seria aplaudido, né? Olha só, tá vendo? E nós temos que olhar para homens assim e falar, filho, nem olhe para um homem desse, não escute um homem desse. Irmãos, não busque o que ele busca. É um homem embriagado. Irmãos, e aí eu vou terminar dizendo o seguinte, que o nosso tempo foi. O que poderia ser mais orgulhoso nos homens do que rejeitar a autoridade de Deus como Criador e viver a vida com seus próprios princípios? O que poderia ser mais orgulhoso
do que ver a evidência de Deus em todos os lados. Os céus declaram a glória de Deus. A criação declara a glória de Deus. Mas mesmo assim, você não querer conhecê-lo ou negá-lo. Que poderia ser mais orgulhoso, irmãos, do que uma criatura meramente mortal como nós, pensar que pode viver uma vida sem Deus. Deus precisa colocar você mesmo num leito, acabar com as tuas forças, tirar tudo que você tem para você saber que você não é nada. Que poderia ser mais orgulhoso do que um homem que ouve a palavra de Deus e a rejeita, ou de alguma forma a despreza. Tudo isso, irmãos, faz parte da vida de homens e mulheres de hoje, como fazia parte da vida do profeta Abacuque nos seus dias. Mas, o que Deus está falando aqui, Abacuque, Deus não se deixa escarnecer. Viu? Deus não se deixa escarnecer. Os homens hoje precisam ouvir mensagens assim: não brinca com Deus, não faça isso. Mas não está acontecendo nada. Deus está sendo misericordioso. Mas imagina você partir com todo esse orgulho, você vai ser parecido com Satanás. Eu quero ter a mente de Cristo e quero me tornar cada dia mais semelhante a Cristo. Amém, irmãos? E fugir dessas coisas. Deus abençoe sua palavra, irmãos. Bom, Roberto, por favor. Nós vamos orar, o Roberto vai orar e nós passamos aos pedidos. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos pela palavra que recebemos, que possamos exercê-la em nosso dia a dia, que possamos estar atentos sempre aos desejos de nossa carne e reprimi-la, Senhor, desde o início, para que possamos seguir retamente no Teu caminho, Senhor. Eu agradeço por tudo, oro pelos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, esteja cuidando de cada um. Então, todos que eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém.